Se você parasse de trabalhar hoje, quanto tempo seu dinheiro aguentaria? Um mês? 6 meses? Um ano? Essa pergunta incomoda porque ela mostra, na prática, se você está construindo patrimônio ou só sobrevivendo de salário em salário. Existe uma tabela usada pela Fidelity, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, que mostra quanto dinheiro você deveria ter acumulado aos 30, 40, 50 e 60 anos. E eu vou te mostrar esses números neste vídeo. Comecemos pelos 20 anos. Nesta década, o dinheiro que você acumulou importa bem menos do que parece. Você está começando e os salários costumam ser baixos, né, quando a gente é jovem. É bem provável que você ainda esteja estudando, talvez ainda esteja descobrindo a sua profissão e até o tipo de vida que você quer ter. Então, aos 20 e poucos anos, o que você acumula em dinheiro importa bem menos do que você acumula em hábitos. Porque são esses hábitos que vão definir tudo o que vem pela frente. E aqui existem 4 hábitos fundamentais. O primeiro, não ter dívidas caras. Juros do cartão, rotativo, cheque especial, parcelas de coisas que você nem precisava comprar. Esse tipo de dívida cresce muito mais rápido do que praticamente qualquer investimento que você possa fazer. E ela vira uma bola de neve. Então, antes de pensar em investir, antes de pensar em ficar rico, o primeiro passo é parar de sangrar dinheiro. E isso começa eliminando as dívidas caras. O segundo hábito é criar seu primeiro colchão, um fundo de emergência mesmo que baixo. Um mês dos seus gastos já faz com que um imprevisto não te destrua financeiramente. O terceiro é investir em você, se formar, estudar, desenvolver uma habilidade que o mercado remunere bem. Porque aqui, aumentar o salário de 3.000 para 5.000 mexe muito mais no seu futuro financeiro do que o melhor rendimento do melhor investimento. E quarto, é começar a investir. O que for, 10, 20, 50 reais por mês. Nessa fase, o valor importa pouco. Você está treinando o músculo de separar dinheiro antes de gastar tudo. E fazendo isso, você começa a dar para os juros compostos a única coisa que você não vai conseguir comprar depois: tempo. Agora, quanto você deveria ter ao final dessa década? Segundo a Fidelity, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, aos 30 anos você deveria ter acumulado o equivalente a um ano do seu salário. Para o nosso exemplo, vamos usar o salário médio do trabalhador brasileiro, que são R$ 3.652 por mês. Em um ano, a gente está falando de R$ 43.800. Indo para os 30 anos, o objetivo ao terminar essa década é ter acumulado 3 vezes o seu salário anual. No nosso exemplo, algo perto de R$ 130.000. Eu estou usando esse número como referência, mas você pode fazer essa conta com seu próprio salário e adaptar a sua realidade. Porque o mais importante aqui não é só o número, é entender que aos 30 anos costuma ser a primeira década de renda um pouquinho melhor. Você começa a ganhar mais, começa a ter mais oportunidades, promoções, bônus, freelas, negócios, crescimento profissional. Só que é exatamente aí que muita gente se destrói financeiramente. Quando a renda sobe, geralmente o padrão de vida sobe junto. A pessoa ganha mais, troca de carro. Ganha mais, muda para um aluguel mais caro. Restaurantes, roupa, celular, assinatura, delivery. No fim, ele ganha 5.000 e não sobra nada. Depois ganha 10.000 e também não sobra nada. Depois ganha 20.000 e sobra menos ainda. Isso tem um nome, se chama inflação do estilo de vida. Me aconteceu, tá? Para meus 30 e poucos, já estava morando aqui no Brasil, já estava trabalhando na TV brasileira. E quanto mais ganhava, mais gastava. Porque todo mundo à minha volta tinha gastos caros e eu não queria ficar para trás. Eu agora teria muito mais dinheiro acumulado se não tivesse feito aquelas besteiras com a minha grana nessa idade. E a regra para essa década é simples. Quando seu salário subir, não aumente seus gastos na mesma proporção. Ei! Se você passa a ganhar 15% a mais, não sobe seu custo em 15%, sobe no máximo 10% e manda os outros 5% para os investimentos, como se esse aumento nunca tivesse acontecido. Porque é assim que você começa a transformar aumento de renda em patrimônio. Chegamos aos 40 anos, e se no começo dessa década você deveria ter acumulado 3 anos de salário, no final dessa década esse número dobra. Você deveria chegar aos 50 com 6 vezes o seu salário anual acumulado.
No nosso exemplo, estamos falando de algo perto dos 260 mil reais. E aí que muita gente faz essa conta e se assusta. É bastante dinheiro. Mas aqui entra o truque matemático que eu te prometi aqui no começo do vídeo. Porque esses 130 mil que você tinha no começo dos 40 não ficam parados. Eles estão investidos. Eles estão trabalhando por você e simulando um rendimento real conservador de 8% ao ano, já descontada a inflação, não como promessa, como para entender, fazer uma simulação e entender o efeito do tempo. Esses 130 mil, sem você colocar mais um só real, virariam aproximadamente 280 mil em 10 anos. Só pelo efeito dos juros compostos, você teria superado a meta dos 263 mil, sem poupar um real a mais. E aqui a matemática não tem debate. Quanto antes você monta seu capital, menos você precisa carregar o piano depois. Esse cálculo não é uma meta ambiciosa, é o mínimo para não chegar lá na frente no susto. Chegamos aos 50 anos e a tabela continua subindo. Para o final dessa década, o estudo diz que você deveria ter o equivalente a 8 salários anuais acumulados. No nosso exemplo, daria algo perto dos 350 mil reais. Mas cuidado, eu tomaria o número da Fidelity como um chão, não como uma meta final. 8 salários anuais seria o mínimo para ter tranquilidade. Se você começou a investir bem novo, os juros compostos já vêm trabalhando há 20, 30 anos. Então, o mais provável é que você esteja bem acima desse cálculo. Mas se você está começando agora, lembra uma coisa. Alguma coisa sempre vai ser melhor do que zero. Só que, além do número, o mais importante é que nessa década começa uma mudança de mentalidade. Até aqui foi tudo acumular, acumular, acumular. A partir dos 50, começa a aparecer uma palavra nova: proteger. Porque agora faltam 10, 15 anos para a aposentadoria. E talvez já não faça sentido estar 100% exposto às volatilidades do mercado. E como se proteger? Diversificando. Não tendo tudo no mesmo lugar. Não dependendo de uma classe de ativo, de uma única ação, de um único imóvel, de uma única fonte de renda ou de uma única aposta. Porque aos 30 a volatilidade pode ser uma oportunidade. Aos 50 a volatilidade demais pode virar uma ansiedade terrível. E o objetivo aqui não é parar de crescer, é parar de brincar com o dinheiro que vai sustentar a sua vida lá na frente. E chegamos aos 60 anos. Nesse ponto, o estudo da Fidelity diz que você deveria ter acumulado 10 vezes o seu salário anual. No nosso exemplo, algo perto dos 440 mil reais. E aqui estou sendo bem conservador. Eu estou pensando que a gente não vai ter nenhum tipo de aposentadoria do governo. Se o INSS não quebrar antes, oremos. A realidade é que alguma coisa do governo você vai receber. O ponto é que você deve pensar ela como um complemento, como uma ajuda, e não como o sustento principal para quando você for se aposentar. Se além da aposentadoria você tiver uma carteira de investimentos, trabalhando para você, a conta fecha melhor. Agora, se a gente depender só da grana do governo, sabemos que a conta não vai fechar. Então, o que você deve fazer concretamente nesta etapa? A primeira é ter um plano de aposentadoria real, com números. Não aquele, depois eu vejo, sei lá, quando eu chegue lá, falta tanto, dane-se. A segunda coisa é transformar patrimônio em salário. Porque não basta ter dinheiro acumulado na conta. Você precisa saber como esse dinheiro vai pingar na sua conta todo mês. Quanto vem dos dividendos, quanto vem do INSS. E quanto você pode vender dos seus investimentos sem matar a carteira que levou décadas para construir. Aqui não é, eu já cheguei, já esquece. Porque com o envelhecimento da população, é bem provável que esse dinheiro tenha que te bancar por mais 20, 30 anos. Então a carteira precisa sobreviver ao tempo, à inflação e aos imprevistos das mudanças da sua vida. Como eu sempre falo, cada caso é um caso. A idade da aposentadoria, sua saúde, quanto você quer deixar para seus filhos, tudo isso importa. Agora, se você chegou até aqui, vou ser bem honesto. Esse tipo de estudo que fala quanto você deveria ter em cada idade não me convence totalmente. Porque ele coloca um número igual para todo mundo, como se todos os casos fossem iguais, e não são. Então pega esse número que eu te passei assim como uma referência, não como uma sentença.
Não dá para falar que funciona igual para todo mundo. Depende muito de quando você começou a investir, qual é a sua renda, onde você mora, quanto você gasta, sua saúde e muitas variáveis que são só suas. Então, Dani, para que serve essa análise? Serve pelos ensinamentos e pelos hábitos. E tem algo mais. O simples fato de você estar assistindo agora esse vídeo, pensando onde você está parado com sua grana e onde você quer chegar, já te coloca num grupo muito pequeno de pessoas. Porque a maioria não faz isso. A imensa maioria está nem aí para o seu eu do futuro. Então, tanto faz onde você está hoje com os números. Com 20, 30, 40, 50 ou 60 anos. O mais importante não é o que você deveria ter feito 10 anos atrás. O mais importante é o que você vai fazer daqui para frente. Porque o seu patrimônio futuro não vai ser construído pela culpa do passado. Vai ser construído pelas decisões e hábitos que você começa a repetir a partir de agora. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve, curte, compartilha. Eu sou Dani Berendt e se você chegou até aqui, parabéns! Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima!